paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9 e eu espero que Deus em Cristo ministre ao teu coração. Hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: orando e jejuando como Jesus ensinou. Vamos analisar esse ensinamento de Jesus a partir da ótica do reino de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Faça parte também dessa família. Somos mais de 100 mil alunos para a glória de Deus e você pode ajudar a divulgar esse trabalho lindo em Cristo Jesus. É claro também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você acha tudo isso aqui, no link na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar todas as nossas classes organizadas para você. É claro, você que é professor das classes dos adultos, nós temos um material sensacional para poder te ajudar. É o nosso Facilita EBD, onde você encontra em uma assinatura trimestral o recurso da nossa aula. Ou seja, se você está interessado no esboço da minha aula, com os versículos, com as referências que eu coloco, você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes. Além do que, o PowerPoint que pode ser utilizado nas tuas aulas para dinamizar aí a Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Vale muito a pena. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como o workshop de pregação, que é um conjunto de aulas sensacionais que vão te ajudar, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom também, vai te ensinar como montar a sua aula. Também você tem acesso ao nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que é muito bom para ajudar você a ter uma visão ampliada sobre o evangelismo e discipulado em Cristo Jesus. Eu espero que essa aula hoje edifique você. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre o tema orando e jejuando como Jesus ensinou. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira delas é o texto áureo. É muito importante você fazer essa leitura que está em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Também apresente a verdade prática nessa leitura em sala de aula. E a leitura bíblica em classe se localiza agora em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 18. Faça essa leitura com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. N.T. Wright, comentando a respeito da oração, do ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 6, ele destaca muito bem que a oração é um dos grandes mistérios da vida. Praticamente todas as pessoas já oraram uma vez em sua vida, ou existem aqueles que oram pelo menos uma vez por dia. Outro detalhe também que nós aprendemos sobre a oração é que a verdadeira oração é aquela que surge da necessidade que tem no nosso interior de ter um contato com o Criador. Além do que, nós aprendemos que a oração ela é um instrumento de Deus que ultrapassa sim exatamente as barreiras da física. Ao mesmo tempo, ela alcança o coração de Deus e é o melhor meio de comunicação. Quando nós paramos para entender a respeito da generosidade de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, nós compreendemos que Deus tem respondido sim diversas orações. Responde a tua oração, a minha oração, quando nós clamamos ao Senhor. Hoje nós vamos parar para entender um pouco a respeito da oração e da prática do jejum, à luz da Escritura, nessa abordagem do reino de Deus. Como você, sendo um discípulo de Jesus, deve orar, deve buscar a Deus, deve tirar um momento de consagração e jejum diante da presença do Deus vivo. Pastor Hernandes Dias Lopes ainda destaca em seu comentário, a partir da leitura de Mateus capítulo 6,
ele aborda para a gente que Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Só que a metodologia de Jesus é totalmente diferente da metodologia dos fariseus, dos religiosos do seu tempo. Não era uma fórmula preparada, mas na realidade era uma oração que surgia do interior do coração do discípulo, para alcançar então o trono de Deus. Jesus ensina a respeito do princípio da oração, da prática de jejum, e nós, como discípulos de Jesus, precisamos aprender que a oração e a prática do jejum é um exercício da nossa intimidade com Deus. É um exercício da tua comunhão com o Criador, aonde nós procuramos atingir a glória incomparável do Deus vivo, aonde nós procuramos então ter um contato com Deus Pai, que está nos céus, e ao mesmo tempo entender que Ele é sublime e glorioso. Estudar a respeito da oração é descobrir que nós precisamos aprender muito sobre a mesma, pois a oração não é somente pedidos. A oração é sim um ato de contato com Deus, é conversar com Deus, é falar com Deus. E já iniciando essa aula, já pergunto a você: você orou hoje? Buscou a presença de Deus? Eu espero que sim. Se você tem orado, me inclua também nas tuas orações, para que possamos crescer juntos. Ore também por teus alunos, para que a palavra de Deus alcance os corações. E através dessa ministração de hoje, eu espero que o Espírito de Deus te use de uma forma poderosa. Já avançando, o primeiro ponto da nossa aula trata então sobre o seguinte assunto: oração é um diálogo com o Pai. Hoje nós vamos estudar muito a respeito da oração e da prática do jejum. Através da oração, você alcança vitórias. Todos aqueles que buscam ao Senhor e confiam no Senhor através da oração, apresentam ao Senhor os seus problemas, suas situações difíceis, os seus dilemas e são recompensados pelo Senhor. Porque nós acreditamos nesse Jesus que está vivo e continua vivo a partir da ótica da ressurreição. Nós também entendemos que as nossas orações nos conduzem à vitória pelo fato de nos aproximarmos de Deus, de colocar o nosso coração na direção de Deus de forma sincera. Isso significa que nós devemos nos achegar à presença do Deus vivo, à presença do Todo-Poderoso, na simplicidade, na singeleza do nosso coração. A oração precisa ser sincera, não precisa ter palavras bonitas, mas precisa sim ter a beleza da sinceridade no seu coração. Quando você dobrar os teus joelhos, orando ajoelhado, em pé, deitado, eu espero que o Espírito de Deus ministre ao teu coração e que você abra o teu coração se quebrantando diante da presença do Deus vivo. O que move o coração de Deus através da oração é o quebrantamento. E que Deus coloque em seu coração esse desejo de ser quebrantado diante de Deus, diante da sua presença, diante da sua graça, para a glória do seu nome. O primeiro subtópico aqui do nosso primeiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: a natureza da oração. Vamos parar para entender um pouco a respeito da natureza da oração e por que Jesus traz essa abordagem da natureza da oração no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, traz uma abordagem muito inteligente, também sincera, destacando que a oração é um diálogo da alma com Deus, quando nós nos aproximamos com o Senhor. A oração ela deve marcar prioridade também na nossa vida espiritual. Nós precisamos sim ter esse desejo, colocar na nossa agenda como prioridade momentos de oração com o Senhor. Outro detalhe que nós também aprendemos a partir da abordagem agora do pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca que Jesus lança os fundamentos da oração em Mateus capítulo 6. E esses fundamentos nós podemos levantar aqui 3 princípios. O primeiro princípio é que nós, como discípulos de Jesus, devemos nos dirigir a Deus em oração. Você pode ler Mateus capítulo 6, versículo 9. O segundo princípio, onde nós estamos aprendendo sobre a abordagem de Jesus, é que nós também podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Olha a relação íntima aqui.
capítulo 6, versículo 9 de Mateus, nos ensina isso. E a terceira abordagem que nós aprendemos sobre esse princípio desse diálogo da oração ensinado por Jesus é que você pode se dirigir a Deus como seu Pai, como seu Senhor, e ao mesmo tempo sabendo que Ele está nos céus da sua glória. Mateus capítulo 6, versículo 9. Aqui nós aprendemos, a partir desses três pontos de vista, que a oração é sim um diálogo com o Deus Supremo, com o Todo-Poderoso, com o Altíssimo, com aquele que criou todas as coisas, que criou você também. É, para mim, o melhor meio de comunicação que existe, até mesmo melhor do que a tua própria internet. A oração é sensacional. Você pode orar em qualquer lugar e Deus te ouve de uma forma tremenda e sensacional também. A oração, ela pode ser vista assim como diálogo, onde você, como cristão, como discípulo de Jesus, pode apresentar ao Senhor as tuas necessidades, pode apresentar ao Senhor as tuas enfermidades, as tuas dificuldades. Mas antes de tudo, nós devemos sim, em oração, reconhecer a glória de Deus, reconhecer o trono de Deus, a exaltação do nome do Senhor, nos dirigir a Deus em oração. Através da oração também nós aprendemos que o nosso coração precisa sim ser um coração quebrantado, que busca por resposta. Quando nós clamamos, nós buscamos por resposta. O nosso espírito se comunica com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Sabe onde está escrito isso? Romanos capítulo 8, versículo 16. Quando você ora, o teu espírito automaticamente se comunica com o Espírito Santo de Deus, que leva a tua oração intercedendo junto ao Pai. Outro detalhe bíblico que nós aprendemos também, que quando nós observamos a Bíblia, especialmente os casos de oração que nós encontramos no Antigo Testamento, nós podemos levantar um de tantos que existem, como, por exemplo, o do próprio profeta Daniel. Daniel, ele obteve grandes vitórias na Babilônia porque tinha uma vida de oração. A sua prática de oração é citada exatamente no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Que ele fazia questão de orar ao Senhor como fazia diariamente, 3 vezes ao dia, com as suas janelas abertas na direção de Jerusalém. Pega a visão desse princípio. Daniel estava sendo ameaçado pelo fato de estar orando. Ele não podia orar, mas quando recebe nas mãos o decreto e a ameaça que ele não poderia orar, Daniel ora. Ele continua orando e buscando a presença de Deus. É claro que a adoração do povo de Israel, nesse princípio bíblico, é uma adoração geográfica. É de propósito que as janelas estão abertas para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque lá ficava o templo de Deus, a casa de Deus, no mundo antigo. E aqui nós aprendemos que Daniel abre as suas janelas voltadas para Jerusalém para reconhecer a glória de Deus em Jerusalém, a graça de Deus em Jerusalém. Pega essa visão. Nós também podemos abrir a janela do nosso coração em oração para reconhecer a glória de Deus, a adoração ao Senhor. A nossa adoração hoje já não é mais geográfica. Mateus capítulo 4, versículo 24. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas a nossa adoração continua sendo uma adoração que reconhece a glória de Deus, reconhece o trono de Deus. Quando você observa, de acordo com a Bíblia, Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da oração. E lançado na cova dos leões, um lugar escuro, sem iluminação, para morrer. Eu acredito que ele foi lançado lá já idoso, amarrado, sendo esquecido ali, mas o Deus vivo estava observando Daniel. Ele foi lá e fechou a boca do leão através do seu anjo. Daniel continuou firme com o Senhor em oração. Eu creio, eu acredito que Daniel estava em oração também na cova dos leões, ao ponto de Deus fechar a boca do leão, fechar a boca do inimigo. E é interessante que a Bíblia destaca para a gente que Deus concedeu vitória para Daniel por causa da adoração.
E isso está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 20. Quando o nome do Senhor é exaltado, através da vida de Daniel, que foi livre da boca do leão, porque estava orando a Deus. Quando nós oramos, obtemos então vitórias. Então entenda que a nossa adoração, a nossa oração, ela deve ser direcionada a Deus. A natureza da nossa oração deve ser uma oração que glorifica ao Senhor, que direciona o nosso coração à presença de Deus, à vida com Deus, à adoração com o Senhor, e que isso também seja uma realidade no teu coração. Já avançando, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: como os homens de Deus viam a oração. Segundo N.T. Wright, em seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, especialmente sobre esse princípio da oração, ele destaca que Jesus está ensinando a oração para os discípulos e contrasta a oração que ele está ensinando com a oração que era ensinada pelos judeus no mundo do Novo Testamento. Pega isso aqui. A oração que era ensinada pelos judeus no mundo do Novo Testamento era uma oração que buscava holofotes. Era uma oração que buscava, ao invés da glória de Deus, a glória pessoal para si. Os judeus praticavam isso, especialmente os religiosos dos tempos de Jesus, a classe dos fariseus, dos saduceus, dos partidos políticos da época de Jesus. Jesus começa a ensinar agora para os seus discípulos o princípio da oração de forma diferente, de uma maneira que eles não conheciam. E essa maneira é a maneira ensinada pelo reino de Deus. A oração que era ensinada pelos judeus era uma oração com fórmulas, orações longas, orações que buscavam a glória pessoal, que não tinham a ênfase de buscar ao Senhor. Na realidade, essas orações eram realizadas com o objetivo de buscar a retribuição de Deus pelo ato deles estarem orando e jejuando. Aqui tem um perigo. Eles oram ao Senhor buscando algo em troca. Oram ao Senhor ao invés de glorificar a Deus, ao invés de buscar a glória de Deus, ao invés de estar na presença de Deus. Eles oram querendo que Deus então responda a sua oração no momento em que eles estiverem orando. E não funciona assim. Na ótica do reino, Jesus começa a ensinar que a oração é uma oração que visa a glória de Deus, que visa a exaltação ao Senhor. Esse princípio aqui é um princípio também que move as nossas vidas e que move a sua também. Olhando agora a abordagem do pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, ele destaca que a Bíblia ela nos incentiva a orar. Então, se você observar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, em todas as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar esse incentivo à oração, esse incentivo de estar diante da presença de Deus. Por exemplo, você pode perceber na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 21. Você vai encontrar um homem chamado Enoque, que aos 65 anos de idade passou a ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é oração. Passou a buscar a Deus através da oração. Passou a buscar ao Senhor. A Bíblia cita que Enoque a cada dia se aproximava de Deus em oração e em comunhão, já desde o início da criação. E quando ele teve essa prática, 300 anos depois de oração, 300 anos depois buscando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Ele foi arrebatado. Ele foi tomado pelo Senhor, tirado dessa terra pelo tamanho da comunhão que esse homem tinha. Detalhe, Enoque tinha comunhão com Deus em tempos ruins, em dias maus. Se você ler o capítulo 6 de Gênesis, você vai descobrir que a terra já estava sendo corrompida por causa do pecado. E agora nós entendemos uma justificativa tremenda para aplicar também em nossas vidas. Enoque teve comunhão com Deus, continuou em oração com Deus em tempos difíceis, em dias ruins, em uma sociedade que estava depravada. Aqui nós aprendemos um princípio. Você, como discípulo de Jesus, glória a Deus, pode ter comunhão com Deus vivo hoje também. Nessa sociedade corrompida pelo pecado,
depravada, você pode estar debaixo da direção do Pai Celestial, do Criador, e é isso que Ele deseja para você. Que possamos ter comunhão com Deus. Eu gosto de olhar e observar também o exemplo dos nossos pioneiros, dos irmãos que vieram antes da gente, que são os nossos pastores, homens e mulheres de Deus que dedicaram a sua vida à oração. Queridos irmãos, nós precisamos entender muito bem que essa necessidade de termos a nossa vida voltada para a oração é fundamental para a tua vida. É fundamental para você só sentirá a presença de Deus, glória a Deus, através da oração. Quando você busca ao Senhor uma comunhão real com o Criador, Ele responde. O Deus vivo tem o desejo de ter essa comunhão, essa comunicação com você. Seria impossível para nós cristãos, no decorrer da história da igreja, diante de tantos tribunais, perseguições, de levantes do inimigo, de sede, de fome, de dificuldades, de incompreensão, vencermos todas essas batalhas se não estivéssemos em oração. A igreja permanece de pé porque está de joelho diante do Deus vivo. A igreja se coloca de pé porque Deus está abençoando a sua igreja. E nós precisamos entender que estamos de pé quando nós nos colocamos de joelho diante do Pai Celestial. Que essa palavra use você, que você fale a respeito da oração, incentive a prática da oração, porque Deus move as montanhas, Ele remove também as barreiras, para que você vença na glória e exaltando a Cristo em todo o tempo em oração. Avançando, terceiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento, e eu achei bem interessante, a maneira de orar. Como é que a gente pode orar? Qual é a forma certa de orar? Vamos aprender isso à luz da Bíblia. O pastor Hernandes Dias Lopes traz uma abordagem muito legal a respeito da prática da oração e a maneira de orar. Em primeiro lugar, a partir dessa leitura de Mateus capítulo 6, nós precisamos entender que antes de nós buscarmos os nossos interesses, pleitearmos por nossas necessidades, nós devemos voltar o nosso coração em oração para admirar a Deus, para louvá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo. Esse é o primeiro princípio. Outro detalhe, nós precisamos entender que quando nós oramos ao Senhor, observando, por exemplo, a oração do Pai Nosso, nós descobrimos ali 3 grandes verdades que já estão no início dessa oração, que nos ensinam aqui como direcionadores para orarmos. Ou seja, na oração do Pai Nosso, ensinado por Jesus, nós encontramos 3 direcionadores que nos ensinam a adorar a Deus, a reconhecer a sua glória e a sua adoração. É assim que iniciamos a oração. O primeiro princípio é que nós devemos orar pela santidade do nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Então, quando você ora, você reconhece a santidade do nome do Senhor. É assim que se inicia a oração. Nós devemos orar reconhecendo a santidade do Senhor. Ele é santo. Ele é incomparável. Ele é o Deus vivo. Em segundo lugar, nós devemos orar também. Além de reconhecer a santidade de Deus, nós devemos orar para que o reino de Deus venha a nós. Que venha a nós o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. O discípulo de Jesus ora pela chegada do reino. Você, como crente em Jesus, precisa orar, interceder, clamar para a chegada do reino de Jesus sobre toda a terra. O seu governo maravilhoso, o seu reino sobre nós. Detalhe, o reino de Cristo, ele não é estabelecido de forma política. O reino de Cristo não é estabelecido por meio da guerra, mas o reino de Cristo é estabelecido no coração de cada discípulo. É esse reconhecimento do reinado de Cristo sobre nós. Também precisamos aprender que, em terceiro lugar, nós devemos orar para que a vontade de Deus, olha, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus seja feita como na terra e no céu.
Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 10. Você pode pegar essa abordagem e também trabalhar essa abordagem com os teus alunos. Eu gosto de observar também o que o comentarista da lição traz para a gente, que é o pastor Osiel Gomes. Ele destaca que a oração ela pode ser trabalhada de algumas maneiras. Vamos levantar aqui alguns princípios sobre a oração. E ele elenca aqui 6 formas, 6 maneiras de como nós podemos orar buscando a presença de Deus. Nós já aprendemos que a oração deve ser realizada para reconhecer a glória de Deus. Mas qual é a primeira maneira que nós devemos orar? Primeiro, nós precisamos orar nos dirigindo a Deus. Neemias, capítulo 4, versículo 9, traz essa abordagem para a gente. Você deve orar já reconhecendo essa santidade de Deus, se dirigindo ao Senhor, buscando a presença do Deus vivo, reconhecendo a sua santidade, a sua glória, o seu reinado. Mas, se dirigindo a Deus, você pode orar ao deitar-se. Então, antes de deitar, você pode estar orando ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 20. Você pode orar também ao levantar-se de manhã, quando você se levanta, ao falar com Deus também é importante, ao orar com Deus também é importante para o teu crescimento espiritual. Isso está escrito em Salmo 91, versículo 11. E nós devemos orar sempre, dirigindo o nosso coração a Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aqui nós aprendemos 3 abordagens quando nós nos dirigimos a Deus. Nós devemos orar ao deitar-se antes de dormir, ao se levantar antes de ir trabalhar. E também você precisa estar sempre em oração. Digamos que você está trabalhando, você pode estar orando também, buscando ao Senhor, com o espírito de adoração ao Senhor. Isso é importante. A segunda maneira como nós aprendemos sobre a nossa forma de oração, a partir da abordagem do pastor Osiel Gomes, é através da postura do nosso corpo. Como o nosso corpo deve estar em oração? Você tem uma abordagem bíblica em Isaías 38, 2, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. Você pode orar de 3 maneiras também. A primeira maneira de orar com a postura do nosso corpo é de joelhos. Tem até aquele corinho, de joelhos é melhor. Efésios capítulo 3, versículo 14. A segunda maneira da postura do corpo ao orar é em pé. Digamos que você está trabalhando, está na correria do dia a dia, ou às vezes você gosta de orar a Deus em pé. Isso está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. Você pode orar em pé também, caminhando, fazendo um exercício físico, caminhando até mesmo na igreja, em uma oração. Não sei se os irmãos já presenciaram isso em vigílias. É muito lindo ver os irmãos orando, buscando a presença de Deus, conversando com Deus, dialogando com Deus. Também é possível você orar em pé. Em terceiro lugar, você também pode orar deitado. Eu tenho uma referência bíblica, 2 Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3. Você pode estar orando também deitado. Digamos, por uma necessidade física, problema de saúde, você pode estar orando deitado também. Deus também ouve a sua oração. E é importante entendermos que a postura do corpo aqui, ela não importa. O que importa é o nosso coração diante da presença de Deus e a maneira como nós nos reverenciamos ao Deus vivo. Tem outra abordagem também. Existem aqueles irmãos que podem orar sentados. Irmãos por problemas de saúde, alguns irmãos que já têm um problema no joelho, pelo fato de dedicar a sua vida também à oração, ou pelo fato de ter passado por uma cirurgia, também pode estar orando e buscando ao Senhor. Olha que legal entender a respeito da postura do nosso corpo em adoração e em oração a Deus. Em terceiro lugar, a partir da abordagem do pastor Osiel Gomes, nós também precisamos aprender que é necessário orarmos com o horário marcado, ou seja, ter um momento na nossa agenda para a oração. Isso está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 1, Atos 3, 1. E você pode orar com horário marcado em alguns locais. Você pode orar em casa, isso é interessante, você buscar a presença de Deus em casa.
você pode orar no intervalo do trabalho, você pode orar no templo, na igreja. Tem até uma abordagem bíblica, Mateus capítulo 21, versículo 13. Você pode orar no monte também. Quando me refiro ao monte, é aquele local onde os irmãos têm um sítio e um local para adoração e buscar ao Senhor em oração. É importante estar orando e buscando a Deus. Isso é necessário, buscar ao Senhor em oração. Então, o local é o local onde você consagra a tua vida em oração. Em quarto lugar, a partir da abordagem do pastor Osiel Gomes, ele destaca para a gente, com base em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nós devemos voltar o nosso coração para Deus em oração. E você pode orar de duas maneiras. A primeira delas é em particular. Isso está escrito em Mateus 6,6. Você pode ter um quarto de oração, um local, um momento de buscar ao Senhor em particular e fundamental. A segunda maneira é orar a Deus também em família. Atos 12:12. Ou na igreja, ou junto com a tua família, também é importante. É importante observarmos também a necessidade de termos uma oração com reverência. Isso está escrito em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. O nosso coração precisa estar reverenciando ao Senhor. E em último lugar, o pastor Osiel Gomes destaca para a gente que nós precisamos orar com o coração transformado. Tem uma base, João capítulo 15, versículo 7. De três maneiras nós precisamos destacar aqui como nós podemos orar com o coração transformado. A primeira delas é orar com o coração transformado diante das tentações. Todos nós somos tentados diariamente. Mateus capítulo 4, versículos 2 e 3. Nós aprendemos que o próprio Jesus estava em oração também quando foi tentado. Também você pode estar orando diante das tuas enfermidades. Está enfermo? Ora ao Senhor. Você pode estar orando também, em terceiro lugar, diante das tuas dificuldades, diante do teu problema. Isso está escrito em Atos capítulo 27, versículo 34. Então, na Bíblia, nós encontramos diversas referências sobre o modelo, sobre os métodos, sobre a maneira de voltarmos o nosso coração a Deus. E nós precisamos aprender que essa prática precisa ser exercida diariamente com os nossos irmãos que estão aprendendo conosco na Escola Bíblica Dominical. A minha oração é que você em Cristo seja um instrumento para edificar vidas na igreja, e sendo usado por Deus para ajudar essas pessoas a crescerem em Cristo. Já avançando, segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: a oração que Jesus ensinou. É importante você destacar em sala de aula que a oração ela é um hábito que você adquire gradativamente. A oração ela é um hábito. Não adianta você chegar para um novo convertido, para um irmão que está ali, que não tem a prática da oração e dizer, vamos orar 1 hora junto. Ele não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Isso vai ser uma tortura. A oração é um hábito que você adquire gradativamente. Inicie, por exemplo, com princípios, períodos pequenos. Vamos tirar 5 minutos de oração. Vamos tirar 10 minutos de oração. E à medida em que a pessoa vai pegando o hábito, essa oração vai crescendo no seu coração, o desejo de buscar a presença de Deus vai aumentando, a pessoa então vai crescendo na prática e no período da oração também. Existem pessoas que retiram longos períodos de oração, 4, 5 horas de joelhos, mas isso não iniciou assim no primeiro dia. Se iniciou pequeno e foi crescendo a partir da intimidade que a pessoa vai tendo com Deus. Todo mundo precisa ter o início e vencendo a carne e buscando a presença do Deus vivo. E isso é importante, você precisa ser um conselheiro pastoral apresentando essa necessidade para os teus alunos. O primeiro subtópico destaca então o seguinte assunto: Jesus não condenou a oração em público. Ainda é importante a gente destacar aqui nesse primeiro subtópico que o pastor Osiel Gomes ele traz um alerta, que Jesus ele condenou sim a oração feita particularmente ou em público, que tem o objetivo de ser uma oração de exibição, uma oração ostentativa,
Uma oração que tem incentivo do orador no seu coração em demonstrar que ele é mais espiritual. O objetivo dele é ser visto dela, é ser visto pelos homens. Mateus capítulo 6, versículo 5. É esse modelo de oração, é esse intuito do coração que Jesus condenou. Agora, você pode orar sim, coletivamente, em público, nas praças. Você pode orar sim, individualmente, a partir do momento que o princípio do seu coração é alcançar a glória de Deus. Que o reino de Deus seja estabelecido. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a partir da leitura de Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18, nós aprendemos que Jesus estava ensinando aos seus discípulos a respeito da verdadeira espiritualidade. Quando nós paramos para estudar a respeito da verdadeira espiritualidade, nós encontramos sim dois elementos, a oração e o jejum. Ambos andam juntos. Jesus ensina que a prática da oração e a prática do jejum está longe da busca por holofotes, a busca por reconhecimento humano. Mas a prática da oração ensinada por Jesus, que é totalmente diferente da ensinada pelos religiosos do seu tempo, é uma oração que elenca no nosso coração esse desejo de estarmos diante da presença de Deus. Ou seja, para que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida, para que Deus então nos ajude a crescer. Vamos analisar a oração do Pai Nosso mais uma vez, agora outros versículos. Você vai perceber aqui 3 grandes lições que Jesus nos ensina sobre a prática da verdadeira espiritualidade, sobre a prática da oração. Eu já analisei com você 3 versículos, agora eu vou analisar mais uma vez agora outros princípios a respeito dessa prática na mesma oração do Pai Nosso. A primeira grande lição que nós aprendemos sobre a prática dessa espiritualidade, dessa oração, sendo realizada em particular ou em público, ensinada por Jesus, está em Mateus capítulo 6, versículo 11, que diz o seguinte, que nós devemos pedir o suprimento das nossas necessidades. Ou seja, nós pedimos a Deus aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos ostentar, mas a nossa necessidade pessoal. E Deus nos atende. Esse é o primeiro princípio. Isso aqui é espiritualidade. O segundo princípio que nós aprendemos a respeito dessa prática da oração, ensinada por Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 12. A pedir o perdão das nossas dívidas, porque nós somos devedores. Observe qual é o princípio aqui. Ao invés de se ostentar, ao invés de se demonstrar para os homens, buscar por holofotes de uma falsa espiritualidade, Jesus está dizendo, reconheça que você deve, reconheça que você é pecador, peça o perdão dos teus pecados. Observe o terceiro princípio agora comigo, que está em Mateus capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte, que nós devemos pedir o livramento da parte de Deus das tentações. Isso aqui é espiritualidade. Jesus está nos ensinando a pedir o necessário, a reconhecer que nós devemos e ao mesmo tempo pedir o livramento. Observe, a prática da oração ensinada por Jesus é totalmente diferente da dos religiosos que buscam ostentação, que buscam serem reconhecidos pelos homens. Mas Jesus ensina a respeito da prática da oração que busca a glória de Deus e também ensina que essa oração deve ser realizada do interior humano para fora. Aqui também nós aprendemos, a partir desse ensinamento de Jesus, que a vida cristã considera sim a prática da oração, do jejum, com o objetivo de se aproximar de Deus. Você ora e jejuma não para receber uma bênção, mas você ora e jejuma para estar com Deus, para ter vida com Deus. Esse desejo de orar e jejumar para receber algo em troca, isso aí é a teologia da prosperidade que ensina de forma herética. Nós precisamos orar e jejuar para estar diante do Deus vivo. Se Ele quiser nos abençoar, glória a Deus. Mas quando nós buscamos ao Senhor, nós aprendemos então alguns princípios também relevantes. E aqui eu quero elencar com você, e você pode tomar nota disso também. O primeiro deles é que o cristão é alguém que não despreza a disciplina da prática da oração e do jejum. Isso está presente na vida do cristão. Então ele não deixa de fazer isso. Se você deixou, está na hora de voltar a praticar. Mateus capítulo 6, versículo 16. Você pode ler isso aí.
Também você percebe como segundo princípio aqui que o cristão é aquele que entende que a oração e o jejum não são uma oportunidade de autopropaganda, mas na realidade é uma oportunidade de autoquebrantamento. É quando você se quebranta diante de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 16 e 17. Em terceiro lugar, também aprendemos que o cristão que pratica oração e jejum, ele recebe a recompensa não dos homens, mas ele recebe a recompensa de Deus. É para agradar a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 18. A prática da oração e do jejum precisa estar presente na agenda da escola bíblica, na agenda da igreja, na tua agenda pessoal. É importante o pastor convidar a igreja, por exemplo, na abertura de uma campanha de oração e dizer, irmãos, em determinado dia, para aqueles que podem, que não tomam um medicamento, que necessita de alimento, é importante tirarmos um processo, um período de oração. E você pode estar orientando a igreja ou a classe a orar até o momento que suportar, porque nem todo mundo tem essa prática do jejum. Mas incentivando aos primeiros passos, a pessoa vai ganhando exatamente isso gradativamente. Você pode incentivar, por exemplo, irmão, aqueles que suportam jejuar e orar, vá até às 8, 9 da manhã. Aqueles que conseguem ir até 10, vá até 10. Aqueles que vão até o meio-dia, que Deus use vocês. Aqueles que conseguem ir um pouco além, vá, mas é importante realizarmos isso para a glória de Deus. Não como uma forma de competição para saber quem é mais espiritual, porque o jejum, que é realizado por aquele irmão que só consegue ir até 7, 8 da manhã, comparando com outro irmão que vai até 4 da tarde, 5 da tarde, é o mesmo jejum, tem o mesmo poder, tem o desejo de alcançar a Deus. É importante observarmos isso aqui. Avançando, segundo subtópico do nosso segundo ponto, trata então sobre o seguinte assunto. Jesus quer que sejamos discretos. Segundo o pastor Osiel Gomes, a partir da leitura de Mateus capítulo 6, 5 e 6, retornando então para esse texto, nós descobrimos que Jesus ensina a respeito do local espiritual, ao mesmo tempo daquele local, vamos entender assim, aquele local em que você tem a atitude de orar, não o local físico, mas é um local que você se sente bem em orar, que leva você a essa atitude de adoração. Jesus ele está ensinando no Sermão da Montanha exatamente sobre essa prática particular da oração, ao mesmo tempo que é ouvida pelo Senhor. A melhor maneira do crente orar ao Senhor e buscar a presença de Deus é a sós com Deus vivo, onde nós podemos apresentar ao Senhor as nossas angústias, as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades. Nós temos a oportunidade também de encontrarmos então diante do Senhor a solução para o problema que estamos enfrentando. Olhando para a prática da oração, nós entendemos que de forma particular, com atitude de oração, nós colocamos ao Senhor o nosso desejo de buscar a Deus. Olha, você pode orar conforme a Bíblia, utilizando palavras, utilizando a tua voz. Você pode orar também de forma silenciosa. Digamos que você está num local que é difícil de você erguer a sua voz, mas você pode estar orando ao Senhor em espírito de oração, ligado com Deus também. O pastor Hernandes Dias Lopes também destaca algo bem interessante sobre a oportunidade que nós temos de reconhecer essas atitudes gloriosas da oração quando nós estamos em secreto com Deus. A partir da oração do Pai Nosso, nós vamos reconhecer aqui nesse princípio da oração do Pai Nosso, princípios sensacionais que levam-nos a crescermos espiritualmente. 3 desses princípios eu quero destacar com você também, que estão aí no final da oração do Pai Nosso. O primeiro deles é que na oração nós aprendemos que a Deus pertence o reino. Então, de forma particular, nós aprendemos que a Deus pertence o reino. O reino pertence, então, ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Olhando para a Bíblia, nós aprendemos que esse reino não é um reino político, geográfico, mas é um reino no coração desses discípulos. Então, nós devemos orar por esse reino. O segundo princípio que aprendemos também é que nós devemos orar a Deus porque a Ele pertence o poder.
Ao Senhor pertence tudo, toda a terra, tudo que existe, toda a glória é dele. Nós devemos orar de forma particular ou coletiva, com o coração em oração, reconhecendo o seu poder. E em terceiro lugar, nós também aprendemos muito bem que a Deus pertence a sua glória para todos sempre. Amém. Então, quando nós oramos, não procuramos orar para auto nos promover, mas a partir da ótica do reino, precisamos aprender que a oração é uma oração que nos conduz para Deus, que a oração também te conduza para Deus. A Ele seja dada a glória, a adoração, essa glória que é partilhada com o Filho e com a sua igreja, com você que recebe a graça de Cristo sobre a tua vida. Gente, que Deus use você na Escola Bíblica Dominical. O terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: não useis de vãs repetições nas orações. Pastor Osiel Gomes destaca e alerta que Jesus não despreza longos períodos de oração. O que ele está alertando aqui é a prática da oração sendo ensinada pelos religiosos, que usavam longos períodos, repetindo esses períodos com artimanhas de oração e orações prontas, e é esse tipo de oração que Jesus rejeita. Como já foi dito, a oração que Jesus ensina é um diálogo, e dialogar é conversar com Deus. É um processo que flui naturalmente de forma espontânea. Você pode orar a Deus com as suas palavras, do seu jeito, da sua maneira. À luz da Bíblia, nós entendemos que o Espírito Santo ele inspira o nosso coração, ele trabalha em nós, nos incentivando agora a buscar a presença de Deus em nossas petições, nos recordando também interceder por alguém, a buscar a presença de Deus. Os discípulos pediram a Jesus para que Jesus lhes ensinasse a orar. E o Senhor Jesus lhes respondeu através desse ensinamento. Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Você pode ler a oração do Pai Nosso. Detalhe, a oração do Pai Nosso é um direcionador, como eu já estou detalhando para você. Essa oração não é vista como uma prática de reza, mas é sim uma prática de comunhão com Deus. A teologia da oração aqui nós encontramos. Aqui nós aprendemos que essa oração deve ser ensinada, explicada detalhadamente, como eu estou fazendo com você também, em sala de aula, para a glória de Deus. Que Deus também use você. Já avançando, o último ponto da aula de hoje, que é o terceiro, trata então sobre oração e a prática do jejum. A oração e o jejum devem fazer parte da prática cristã, da tua vida cristã. Você pode orar, biblicamente falando, e jejuar também, biblicamente falando. Precisamos esclarecer o que é o verdadeiro jejum. Hoje em dia, as pessoas procuram utilizar a palavra jejum para qualquer prática que surge por aí do falso evangelho. Existem pessoas que dizem: eu vou fazer um jejum de Coca-Cola, vou fazer um jejum de celular, eu vou fazer um jejum de algo que me tira da presença de Deus. Gente, isso não é jejum, isso é abstenção. Isso é uma prática espiritual, onde você coloca um propósito no teu coração e diz: olha, eu vou retirar isso para que eu possa estar com Deus. A prática do jejum é diferente. É uma prática que mortifica a sua carne. E essa prática, então, ela nos leva a nos aproximar a Deus. Ou seja, é uma prática de quebrantamento espiritual, onde você prefere, então, não se alimentar para estar com o teu coração sendo movido na direção de Deus, junto com a oração. Isso é o verdadeiro jejum bíblico. Eu espero ter trazido clareza para você a respeito disso. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: a oração e o jejum, uma combinação. A oração e o jejum fazem parte da disciplina cristã. E ao mesmo tempo fazendo parte da disciplina cristã, devem ser vistos aqui na vida do discípulo. É uma autonegação. A oração e o jejum é um ato de humilhação. Você está se humilhando. E a oração e o jejum demonstram então a dependência total de Deus. É algo que vai além, não pode ser visto e feito de forma banal. Todos os cristãos têm o privilégio de orar e jejuar, gozando então dos benefícios espirituais que Deus tem de forma individual, sendo compartilhados a partir do seu reino.
Por que nós cristãos devemos então jejuar? Essa pergunta você pode fazer em sala de aula. O principal motivo do jejum é dar uma atenção especial para a nossa alma e a nossa espiritualidade em Deus. É uma busca de comunhão com Deus vivo. É uma submissão total à sua vontade. Totalmente diferente da abstenção. A abstenção é uma prática espiritual onde eu retiro algo, um objeto, alguma coisa que me atrapalha buscar ao Senhor. Isso é abstenção. Eu abro mão daquilo. É um desejo meu abrir mão. Mas a prática do jejum envolve aqui quebrantamento, oração. Então é diferente. Eu não posso então chamar de jejum a prática de retirar o meu celular ou acesso à internet durante um período. Isso é abstenção. Quebrantamento envolve a nossa humilhação a Deus, é um sacrifício total buscando a presença do Senhor. Não é um sacrifício buscando bênçãos, mas é um sacrifício, é um momento onde você dirige as suas energias espirituais para com Deus. É um sacrifício, um desejo onde você, de forma sincera, deseja estar com o Senhor. O jejum e a prática da oração são, na realidade, a fome de Deus espiritual que todos nós devemos ter. É importante observarmos isso aqui. Essa prática nos fortalece. Essas práticas nos levam, então, de forma espiritual ao nosso pranto, ao nosso desejo de estar com o Senhor. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, é um texto sensacional que você pode estar lendo também em sala de aula com os teus alunos. Já avançando, segundo subtópico, trata então sobre o seguinte assunto: o aspecto bíblico sobre o jejum. O pastor Osiel Gomes, ele aponta 3 verdades sobre o jejum. A primeira delas é que é um ato de se humilhar a Deus. Então, a prática do jejum envolve a nossa humilhação ao Senhor, de forma particular diante do Deus vivo. A segunda delas é um ato de confissão a Deus. Você está quebrantando o teu coração, confessando a Deus os teus pecados diante da presença do Deus vivo. Segundo, deve ser feita por causa da tristeza do pecado em nós. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus, mas a partir do momento que nós buscamos a presença do Deus vivo e reconhecemos esse pecado, nós agora jejumamos, buscando a Deus, buscando da parte de Deus o verdadeiro perdão. É essa a visão bíblica sobre o jejum. Aqui nós podemos também levantar uma seguinte pergunta: como nós podemos então fazer o jejum, ou praticar o jejum? E aqui nós vamos elencar com você alguns princípios onde você pode até apresentar em sala de aula. O primeiro princípio da prática do jejum é a oração. Então, para jejuar, você precisa estar em oração. Você vai ler isso em Daniel capítulo 9, versículo 3. É importante você observar isso. A prática do jejum caminha junto com a oração. O segundo princípio sobre a prática do jejum, quando você for jejuar, é que você precisa confessar os seus pecados. Então, o jejum ele é um ato de humilhação. E aqui, jejuando, você está orando, mas ao mesmo tempo você está reconhecendo e confessando os seus pecados. Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2. O terceiro princípio na prática do jejum é também sensacional. É que quando você estiver jejuando, você pode estar lendo as Sagradas Escrituras, lendo a Bíblia, buscando de forma espiritual se alimentar agora da palavra de Deus. Isso está escrito em Jeremias 36:6. O quarto princípio, onde você pode aprender sobre a prática do jejum e praticar isso também em você, é que você deve, ao jejuar, ter uma boa aparência. Tome um banho, penteie o seu cabelo e tenha uma atitude de humildade diante da presença do Senhor. O próprio Jesus ensinou isso. Mateus capítulo 6, 17 e 18. Para que as pessoas à sua volta não percebam que você está jejuando, mas você está jejuando para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. Quais são os benefícios, então, dessa prática do jejum e da oração? Você vai ter o benefício de aumentar o poder do testemunho pessoal em tuas orações. Você vai também romper as reveses da carne. Você vai também ter o benefício de se comprometer mais com Deus.
Quando você jejuma, você vai estimular também a tua obediência e o fervor espiritual em você. Se você jejumar, você vai estar então da parte de Deus abrindo as portas das bênçãos de Deus de forma sobrenatural sobre a sua vida. Aqueles que jejumam transmitem então um forte evangelho, um impacto poderoso ao ministrar a palavra, porque estão na vida de oração e jejum, praticando isso diariamente, constantemente para a glória de Deus. Mas um alerta queremos dar a respeito do jejum e você precisa estar atento a isso. Irmãos que fazem uso da prática de medicamentos orientados pelos médicos devem então ter uma orientação a respeito disso, porque tem pessoas que preferem abster-se do medicamento e isso não é bom para praticar o jejum. Se você toma um medicamento, é necessário que você continue tomando o seu medicamento e esteja em oração, não pratique o jejum. Se você faz um trabalho físico pesado, retire a prática do jejum no dia de folga e não no dia de trabalho pesado, porque às vezes você pode passar mal trabalhando. Isso precisa ser orientado também na escola bíblica dominical. E finalizando a nossa aula, terceiro e último subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o ensino de Jesus sobre o jejum. Pastor Osiel Gomes sabiamente destaca para a gente, finalizando a lição, que a prática do jejum ela é livre, não deve ser uma obrigação sobre você, mas é uma prática livre, um ato voluntário, espontâneo que deve partir do seu coração para buscar a presença de Deus. Isso nasce do coração do discípulo. E aqui nós precisamos também aprender, finalizando a aula, quando nós devemos jejumar. Você precisa entender que a Bíblia destaca aqui algumas situações fundamentais sobre quando nós devemos jejumar. Você pode jejumar, em primeiro lugar, pelo desejo espontâneo e livre do seu coração. Então, esse é o primeiro ato. O segundo deles é que nós devemos orar também quando acontece uma calamidade pública, um desastre natural por alguma cidade, algum problema que aconteceu, nós devemos orar e jejumar. Isso está escrito lá em 2 Samuel capítulo 1, versículo 12. Nós devemos também orar, intercedendo e jejuando também por pessoas aflitas. Isso está em Salmos 35, 13. Então você pode orar pelo teu irmão e jejuar por ele também. Você pode orar também durante uma crise pessoal. Você está com um problema pessoal para resolver. Você pode orar e jejuar por isso também. Isso está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, também versículos 21 ao 23. Você pode estar orando também quando você precisa de uma orientação e uma direção específica da parte do Senhor. Então, se você está precisando de uma resposta, uma direção específica, você pode jejuar e orar por isso. Isso está em Esdras capítulo 8, versículo 21. Então, a prática do jejum pode ser realizada nessa questão aqui. Você pode orar também diante de um perigo que você vai enfrentar ou diante de um perigo que alguém conhecido teu está enfrentando. Você pode orar e jejumar por isso. Isso está em Esté, capítulo 4, versículo 16. Você pode orar também de forma espiritual, como um líder de uma comunidade, como líder de uma igreja, líder de um departamento, pelos teus liderados. Esdras capítulo 8, versículo 21. E você pode orar e jejuar pela salvação de almas, pela salvação de vidas, pela salvação do país. Isto está escrito em Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 10. Então, você percebe aqui diversas práticas da oração, do jejum. Eu espero ter ajudado muito você. Hoje a aula é aquela aula debulhada, sabe? Aquela aula de separar parte por parte para que você tenha clareza ao ministrar na escola bíblica dominical da tua igreja. E se eu contribuir com você hoje em sala de aula, se essa aula edificou a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, deixa também o teu likezinho, porque ajuda a gente. Isso aí ajuda o nosso ministério. Então, por favor, faça isso. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha na tua rede social, posta nos grupos aí da igreja, Telegram, WhatsApp, deixa Deus te usar. Se você pode, tira uma foto assistindo a aula, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também,
Acompanhe o nosso Ministério Pastoral, sempre posto novidades lá no Insta, o endereço está aí. Que Deus em Cristo edifique a sua vida para a glória de Deus. E que Deus recompense você que sempre está fazendo isso, nos ajudando. Que o Senhor Jesus seja glorificado através de você. E se você está afastado de Cristo e quer voltar para o Senhor Jesus, a hora é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador. Deixando aí no comentário, eu quero Jesus, eu louvo a Deus porque já estamos percebendo que isso aqui, essas aulas, estão dando fruto, pessoas estão se convertendo a Cristo, estamos orando por elas, pedindo a bênção do Senhor. Você também pode utilizar o teu celular com leitor de QR Code, escaneando aí o cadastro. Nós vamos orar por você e que o Senhor Jesus te guie para a glória de Deus. Agora é o momento de voltarmos o nosso coração para o Deus vivo, que isso também aconteça com você. Como dica de leitura, eu utilizei o texto do pastor Osiel Gomes. Vale muito a pena você ter esse material, irmão. Está disponível no site da editora CPAT. Vai lá, gente, adquire o seu, peça o seu, porque vai te ajudar muito nesse trimestre. Dica de leitura também, utilizei o comentário do N.T. White, Mateus para Todos. Esse material também é sensacional, da editora Thomas Nelson no Brasil. Também utilizei o material do pastor Hernandes Dias Lopes sobre o comentário do Evangelho de Mateus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: nossa segurança vem de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.